Beleza, galera? Tudo bem? Firmes e fortes aí, com disciplina, sentados, focados, com fé, com força. Não desanime. Agora é a parte deliciosa de todas, que é a parte de colocar em prática tudo que a gente aprendeu com a geopolítica para a PRF. Nós vamos praticar agora no módulo 9 os exercícios. E são exercícios da própria banca, oficiais da banca de outras provas, tudo bem? Que pega aí a geopolítica. Eu selecionei cada um desses exercícios especialmente para o nosso curso de geopolítica para PRF, tudo bem? Então não desanima aí não, cara. Ó, força, foco e fé. Vou repetir isso aí, uma vaga é minha com você, beleza? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. Sou o professor Guilherme Sarmento, guilassar@gmail.com. Pode mandar lá o e-mail que eu vou tirar a sua dúvida, tá? E no Twitter é @guilassar. Vamos lá fazer os exercícios? Vamos! Não se esqueçam, pessoal, o tempo é curto. Minha sugestão de estudo é: estudem os nossos videoaulas, adquiram os nossos cursos completos, o nosso curso completo, desculpa, tá? Perdão. Adquira o nosso curso completo, é um valor acessível ao seu bolso, é muito em conta, tranquilo, é suave. Por que isso? Porque são aulas dinamizadas que vão te passar uma boa base para você poder fazer a sua prova. Se você for estudar para a apostila, talvez não dê tempo. O conteúdo é muito extenso, tá? E a apostila vai puxar vários detalhes. Então vem comigo, vamos para os exercícios, vamos botar isso em prática. Tudo que a gente aprendeu desde o módulo 1. Tá? Número 1. Acerca da integração da indústria à estrutura urbana no Brasil. Estamos falando de integração, né? Falamos isso lá no módulo 3, ou que eu me lembro, não sei, mas falamos sobre isso. Acerca da integração da indústria à estrutura urbana no Brasil, julgue o próximo item. Tá? Suave? A quantidade expressiva de pessoas em situação de pobreza extrema nas grandes cidades é uma barreira à expansão do crédito e da bolsa de valores no mercado brasileiro. O expressivo número de consumidores com baixa renda e com débitos em atraso implica limitações ao crédito e à financiarização da economia brasileira. Pegou aquele tema lá, certo? Da integração entre indústrias, urbanismo, né? E transporte, e elaborou uma questão. E aí, para vocês, um minutinho aí, para resolver. Essa questão está correta ou ela está errada? Está certa ou está errada? A questão está errada, pessoal. Essa questão está errada. Não é, professor? Por que ela está errada? Olha só. A pobreza extrema nas grandes cidades, ela não é uma barreira à expansão do crédito e da bolsa de valores no mercado brasileiro. Não é uma barreira, tá? Não é. Não é. E outra, o expressivo número de consumidores com baixa renda e com débitos em atraso implica limitações ao crédito e à financiarização da economia brasileira. Olha, consumidores com débito, sim, atrasa, né? Em atraso implica limitações ao crédito. Mas isso não tem nada a ver com a condição social. Não é a condição social que limita, tá? O expressivo número de consumidores com débito sim, mas não tem nada a ver com a expressão, com a condição social. Então, essa é uma questão que está, esse é um item que está errado. Vamos para o segundo item. O segundo tema. A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira. Qual é o nome disso, pessoal? Acabaram de aprender comigo nos módulos. Transnacional, certo? Articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria cultural,
misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação. Informação e fabulação dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo, provoca desterritorialização. Você não tem lá uma territorialização no espaço, um domínio territorial, onde você vai ter uma expressão cultural? Ele está falando de toda uma situação que está mudando as territorialidades. Então você tem um processo de desterritorialização e reteritorialização das coisas, sobre outros aspectos, né? Dessa vez sobre o aspecto da globalização, da cultura de massas, da indústria cultural, ok? E reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o redimensionamento, ó, isso que ele está falando aqui, é isso aqui, redimensionamento, tá? De espaços e tempos. Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, globalização, transnacionais, cultura de massas, indústria cultural, tudo isso está aqui, tá? Julgue o item seguinte: a Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica alguns comportamentos associados à dependência tecnológica, um dos efeitos mais recentes da globalização, como patologias. O item está correto, pessoal. É exatamente isso aí, tá? Ele veio com um textão, né? Veio com um baita de um texto e uma pergunta simples, que é o que está acontecendo atualmente mesmo. O processo de globalização é interessante, mas dentro dele, da forma como está sendo feita, com essas tecnologias avançadíssimas, tem gerado sim problemas sociopolíticos, econômicos, né? E ambientais, né? Problemas socioambientais, problemas sociais graves, doenças sim relacionadas com o uso da tecnologia. Por exemplo, a questão da sociabilidade humana tem entrado em polêmicas, né? Tem aparecido aí como uma grande polêmica, um grande problema, a questão da sociabilidade diante das redes sociais, por exemplo. Então, sim, a Organização Mundial da OMS classifica alguns comportamentos associados à dependência tecnológica, um dos efeitos mais recentes, né, da globalização, como patologias. 3. Julgue o item a seguir relativo à interação entre sociedade e natureza. Ok? Desenvolvimento sustentável, é ou não é o assunto? Interação entre sociedade e natureza. Está falando de gestão ambiental. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, o que está relacionado à contaminação dos solos. Antes de o Brasil assumir essa posição, a China era o maior consumidor desses produtos. O item está errado. Por que, professor? Está errado? Não é a China que era o maior antes do Brasil? Não. Antes do Brasil, o maior consumidor de agrotóxicos era os Estados Unidos. Ok? Os EUA eram, não a China. Então, está errada essa questão. Tudo bem? Vamos parar aqui, vamos passar para a próxima página. Vamos lá, sigamos em frente. Aqui atrás vem gente, pessoal. Item 4, tema 4. No debate sobre a construção do Estado Nacional Brasileiro, foi no nosso primeiro módulo, parte-se do pressuposto de que esse processo consolidou-se no cerne de uma valorização fragmentária de suas variantes estéticas. Valorização, né? Dessa diversidade, conformando uma controversa ideologia espacial de sentido identitário à nação. Progresso, modernização e integração territorial emergem como palavras de ordem no elo entre a nação imaginada
no Brasil imperial e a nação tal como se concretiza ao longo do século XX. Apesar do discurso e das ações em resgate à cultura, síntese de brasilidade. Apesar do discurso e das ações em resgate à cultura, síntese de brasilidade. Com relação aos assuntos abordados no texto acima, julgue os itens seguintes. A. O Brasil e sua história é representado mais como espaço complexo a ser conquistado e dominado em nome de uma unidade territorial do que como síntese de relações processuais que formaram sua sociedade, a heterogeneidade do seu povo. O item está correto. Certo? Ok? O Brasil e sua história ele é representado mais como espaço complexo a ser conquistado e dominado em nome de uma unidade territorial que como síntese de relações processuais que formaram sua sociedade. Ok? A heterogeneidade do seu povo. É isso aí mesmo. É esse complexo diverso, né, em nome de uma unidade territorial. Ele é mais representado como esse espaço complexo e diverso. Tudo bem? B. Cultura, identidade, território e política. Cultura, identidade, território e política, que são elementos constituintes da nação, devem ser entendidos de forma individualizada. A interdependência entre esses elementos não caracteriza a essência do território e, ao mesmo tempo, impossibilita interpretá-lo do plano material ao simbólico, no trânsito de elemento de domínio do Estado ao plano significante de empoderamento coletivo. Esse item está errado. Galera, olha lá. Beleza. Né? Aqui, o Brasil é representado mais como um espaço complexo a ser conquistado e dominado. Mas aqui no 2, cultura, identidade, território e política, que são elementos constituintes da ação, devem ser entendidos de forma conjunta, não individualizada. Não, individualizada não. A interdependência entre esses elementos não caracteriza a essência do território. Caracteriza a essência do território, gente. Cultura, identidade, território e política. Caracteriza sim. Ok? Ao mesmo tempo impossibilita interpretar, possibilita interpretá-lo do plano material ao simbólico e no trânsito de elementos de domínio do Estado ao plano significante de empoderamento coletivo. Item 5. Desde o período colonial, o espaço geográfico brasileiro foi transformado e produzido prioritariamente segundo as necessidades do mercado externo, em detrimento da formação econômica interna. Foi por meio dessa perspectiva colonizadora que, a partir de 1530, as propriedades rurais se organizaram no Brasil. Com relação às questões agrária e agrícola no Brasil, ok? As questões fundiárias, julgue o item. A partir dos anos 50 do século passado, os países capitalistas desenvolvidos intensificaram o processo de industrialização da agricultura no mundo subdesenvolvido como parte estratégica de revigoramento do capitalismo em âmbito mundial. Esse fato ficou conhecido como Revolução Verde. E aí, pessoal? O que vocês acham? Essa questão está correta, corretíssima, é isso mesmo. Estados Unidos, principalmente, vai influenciar com a Revolução Verde, que ao mesmo tempo que colaborou com a questão da falta de alimentos no mundo, depois, mais tarde, trouxe problemas ambientais. Isso é um outro debate, uma outra discussão. Mas aqui sim, os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, eles intensificaram o processo de industrialização nos países subdesenvolvidos, consolidando aí a divisão internacional do trabalho, ok? A Revolução Verde, mecanização do campo, trouxe novas práticas agrícolas para a produção dos países subdesenvolvidos, que são os países responsáveis por exportar as commodities, ok? Correto, esse item está certo, é isso aí. Vamos apagar e vamos para a próxima página.
Item 6. Acerca dos impactos gerados pela construção de grandes hidrelétricas, julgue os itens a seguir. Os grandes projetos, como grandes ferrovias ou grandes barragens, são apresentados como essenciais ao desenvolvimento da nação, beneficiando as regiões receptoras e, consequentemente, amenizando os impactos causados com a implantação desses empreendimentos. O item está errado. Ora, são essenciais para o desenvolvimento da nação? São. Mas eles amenizam os impactos? Não. Eles não amenizam os impactos. Ok? Não amenizam. Pelo contrário, podem agravar os impactos. As populações que vivem a jusante de reservatório, as populações... Esse é um outro item, tá? Esqueci de colocar aqui o A e o B. Me desculpe. As populações que vivem a jusante de reservatório de usina hidrelétrica não sofrem impactos com sua construção. O item está errado de novo. Está errado. A jusante é aquela parte lá onde deságua, é a foz. Ok? Jusante é a parte onde deságua. Então, inunda. Então, causa sim inúmeros impactos com sua construção. Tá? Não sofre? Sofrem sim. Na jusante, na foz dos rios, sofre sim. Tá? 7. Acerca dos movimentos migratórios internos da estrutura, acerca dos movimentos migratórios internos, migração, da estrutura etária da população brasileira e da evolução de seu crescimento no século XX, julguem o item a seguir. O baixo crescimento vegetativo da população brasileira verificado nos últimos 3 censos demográficos indica a diminuição do ritmo de migrações no país e o início de longo ciclo de estagnação. Centros urbanos de atração de migrantes, como Brasília, Manaus e São Paulo, diminuíram drasticamente o ritmo de crescimento econômico, justificando assim a queda do fluxo migratório de entrada e o aumento da saída da população. E aí, galera? O que vocês acham aí? Ó? Uma geralzão aí. Pegou aí uma geral? Tudo bem? Esse item, pessoal, ele está errado. Também está errado. Aqui, ó. Errado. Ó. Está havendo um baixo crescimento vegetativo da população brasileira? Está havendo um baixo crescimento vegetativo. Agora, está diminuindo o ritmo das migrações? Não. Não diminui. Não está diminuindo o ritmo das migrações no país. Tá? E o início de longo ciclo de estagnação. Centros urbanos de atração de imigrantes, como Brasília, Manaus e São Paulo, diminuíram drasticamente o ritmo de crescimento econômico? Não. São Paulo não diminuiu, por exemplo, o ritmo econômico nenhum. Ok? Então, Brasília também não. Então esse item está errado. Muito menos Manaus. Tá? 8. A respeito da geografia humana e econômica brasileira entre o século XX e a primeira década do século XXI, julgue o item a seguir. Em uma faixa territorial com largura de 100 km, contígua a todo o litoral brasileiro, encontra-se o maior contingente populacional do país sediado em metrópoles, resultante da migração ocorrida após 1980 dos núcleos de povoamento do interior vinculados à indústria. E aí, o que vocês acham desse item? O item está errado, pessoal. Olha, nessa faixa vive, enquanto-se o maior contingente populacional do país sediado nas metrópoles? Sim. Mas ele é resultante da migração ocorrida após 1980? Não. Ele é resultante da colonização, desde lá no período da colonização, tá? Desde 1500, você já tem aí os povos começando a ocupar essa área, ok? Então não é após 1980, é desde o período colonial, tudo bem? Item 9, vamos lá. Sabe-se que, atualmente, mais da metade da população mundial vive nas cidades, o que é fator decisivo para a ampliação dos desafios sociais e ambientais, como a pobreza, a fome e as mudanças climáticas. No Brasil,
o processo de urbanização da sociedade, impulsionado pela Segunda Guerra e pela... bota aí Primeira Guerra Mundial também, tá? Mas impulsionado pela Segunda Guerra e pela industrialização, que avança celeremente desde a Era Vargas. Ok, correto, na Segunda Guerra Mundial intensifica-se mesmo. Na Primeira Guerra Mundial você tem uma coisa ainda muito tímida, substituição de importações. Fez de forma rápida e não planejada. A despeito dos enormes problemas daí decorrentes, o certo é que o país chegou ao século XXI profundamente alterado, sobretudo quando confrontado com a realidade histórica que o caracterizou desde o período colonial. A respeito dessa situação, julgue o item que se segue. Vamos lá. Uma das razões para que a industrialização brasileira acontecesse tardiamente encontra-se na modesta taxa de crescimento da população até os anos 90 do século passado. Fato que se reverteu apenas nas duas últimas décadas. Uma das razões para que a industrialização brasileira acontecesse tardiamente encontra-se na modesta taxa de crescimento da população até os anos 90 do século passado, fato que se reverteu apenas nas décadas. Esse item está errado. Ok? Tudo bem? As razões para a industrialização tardia brasileira acontecem por conta do seu próprio processo histórico. Tá? Não é por conta e nem houve baixa taxa de crescimento da população. Modesta taxa de crescimento da população até os anos 90. Tá? Pelo contrário, do ano passado. O fato que se reverteu apenas nas duas últimas décadas também não é verdade. Tá? Na verdade, nas duas últimas décadas tem diminuído o crescimento da população. Tá? Ok? Então, esse item está errado. 10. Julgue o item que se segue. Acerca de aspectos econômicos e populacionais do Brasil, julgue o item que se segue, foi mal, acerca de aspectos econômicos e populacionais do Brasil. O fato de o Brasil possuir mais de 5.000 municípios faz que ele seja considerado um país eminentemente urbano. A despeito desse fato, entretanto, a população brasileira se distribui de modo equilibrado entre campo e cidade. Galera, nós vimos lá, na questão da distribuição populacional no país, não há equilíbrio entre campo e cidade. O item está errado. Tá? O item está errado. Ok? O fato de o Brasil possuir mais de 5 milhões, a despeito desse fato, entretanto, a população brasileira, e é um país eminentemente urbano, isso aqui também está errado. Veja. Sim, claro, o país, a maior parte da população vive nas cidades urbanas, mas eminentemente urbano, o país tem também um largo território, uma larga extensão de área rural, tá? Mas de qualquer forma, essa parte aqui você poderia até ficar em dúvida, né? Mas nessa parte aqui, ó, de modo equilibrado entre campo e cidade, não. Com certeza não. Então você vai por eliminação. Está em dúvida numa parte, a outra você está com certeza. Você tem certeza da outra? Batata, já coloca lá o errado. Beleza, pessoal? Dessa primeira parte, então, fica isso aí, 10 questões. E nós já vamos agora mesmo avançar para o módulo 9, segunda parte, com mais 10 exercícios para você, tá? Qualquer dúvida, qualquer erro, eu também sou um ser humano, posso cometer erros, é só mandar lá um e-mail para mim, com dúvida. Professor, estou com dúvida aqui nessa questão, por favor, pode me tirar isso,
No dia seguinte, no mesmo dia, eu tiro essa dúvida para você, tá beleza, pessoal? Sem problema nenhum. Então é isso aí, forte abraço para todos, foco e fé.